usted voy a pedir disculpas por mi portuñol, ¿no? Como dice Glória Zaldúa, yo hablo una tercera lengua, ¿no? La lengua de frontera de Brasil, yo estoy ubicado en Brasil, después tiene un mapa que voy a apuntar un poco la región que estoy ubicado en Brasil. Yo soy historiador, ¿sí? Yo de formación soy filósofo, ¿sí? Y historiador, maestría, doctorado en la historia, y trabajo mucho tiempo con la historia con la historiografía de mujeres, historia de mujeres, ¿no? Y claro, y como historiador, el campo de la sociología, de la antropología, de la etnología, por ejemplo, hace parte con nosotros en el campo académico, ¿no? Entonces, eu gosto muito de me descrever como historiador, não? Um pouco mais por alguém que trabalha em perspectiva interdisciplinar, não? Interdisciplinar. E em Brasil, eu estou ubicado na fronteira com Paraguai e Bolívia, que estou a 100 km do Paraguai, a 300 de Bolívia, em uma universidade que é bastante nova, criada pelo governo Lula em 2002, tem 18 anos, não? E uma universidade que foi construída para pensar um pouco na epistemologia dos movimentos sociais populares, não? Do movimento campesino indígena, movimento indígena que é muito forte em Brasil. E depois vou passar alguma imagem, uma pequena documental para vocês de uma aluna que eu orientei em suas teses sobre a violência das mulheres indígenas, que é muito forte em Brasil, na região que estou ubicado. E também a universidade foi construída para pensar um pouco nas epistemologias de fronteira, não? Com o movimento indígena, movimento campesino, movimento afro, não? Também há algumas experiências muito ricas na região toda. E também uma universidade pensada para as pessoas que não têm acesso à universidade, não? Então, temos muitos alunos indígenas, por exemplo, muitos alunos campesinos, não? Alunas campesinas na universidade. E hoje estamos em um problema muito forte em Brasil. Falava com Mariana, que vocês estão um pouco acompanhando isso na prensa, que nós em esta universidade estamos sob intervenção. Sim, elegimos o rector em janeiro. O rector, uma pessoa identificada mais com as... Sim, um tipo de esquerda, não? E em Brasil o sistema de eleição funciona assim. Tu elege 3 nomes, não? 3 nomes da consulta dos alunos, dos técnicos, envia para o ministro de Educação e o ministro de Educação, então, firma a posse, a nomeação do reitor. Historicamente, o mais bem votado, não? O que foi, né? E nosso reitor não foi nomeado. O argumento foi que é de esquerda. E o governo fascista, o ministro de Educação fascista, ha nombrado uma interventora do partido de governo. Então, na universidade estamos com intervenção, tá? Uma intervenção que não se isso desde a época da ditadura dos anos 70 em universidade, que é uma universidade pequena, tem 12.000 alunos, não? Na UFRD, tem 12.000 alunos e tem 16 cursos de pós-grado. E é nombrado uma interventora, sim, do partido do governo fascista. E tem uma cultura do medo na universidade. Agora, ayer, viernes, antes de viajar para cá, um companheiro está sofrendo um processo administrativo por a rectoria, por falar da rectoria em sala de aula, na classe. Então, não podemos falar porque tem alguém que está filmando, não? Para processar. Então, em Brasil, em minha universidade, estamos em situação dessa. E o governo ha quitado todos os pressupostos de investigação, de becas de alunos de maestria, de pós-grado, mestrado, doutorado, de becas de pré-grado, que são alunos pobres. Então, em Brasil hoje, um pouco na conjuntura política, a estratégia do governo é acabar com a universidade pública. Sim, acabar com a universidade pública. E aí todo um discurso muito bem feito, muito bem pensado, articulado com a prensa hegemônica do Brasil, para depreciar o conhecimento da universidade pública do Brasil, porque é o único reduto de resistência no Brasil agora, não? Então, não é muito, por exemplo, eu tive que abrir mão de uma semana de meu salário para vir cá, porque emitiram uma portaria do governo que todo professor que sai do Brasil, não importa a justificativa, sim, que salga mais de uma vez de ano do Brasil,
tiene su presupuesto descontado de la hoja de pagamento, porque en Brasil hay muchos profesores que hacen turismo académico. No, es un discurso así que tú no imaginas. Temos com o ministro da Educação que é psicótico, ¿no? E é tão psicótico que tem como inimigo os professores das universidades públicas. Então estamos assim no Brasil. Então eu diria para Mariana, não, me vou porque não importa, me vou porque tenho um compromisso para, por lo menos, com a classe, não? E com o pós-grado da UNAM. Então estamos um pouco nesse sistema, não? E assim também outras políticas públicas que se quitaram todo, por exemplo as cotas, não? Sabe, no Brasil há cotas para ingresso de pessoas afrodescendentes, indígenas, e aí uma medida legal, uma portaria para quitar todas as cotas de ingresso. Em minha universidade, por exemplo, a intervenção maldita, a rectora ha quitado o ingresso por as cotas da universidade, uma medida arbitrária. Os alunos tomaram a rectoria, invadiram a rectoria, não? Os alunos, sim. Quedamos uma semana na rectoria, agora saímos da rectoria e o processo está judicializado todo. A rectora chamou a polícia na universidade, que é uma coisa inédita na história do Brasil. Só há polícia na época da ditadura. A polícia entrou na universidade armada, não? Um professor, nós estávamos numa reunião, um professor, fomos em 8 ou 9 professores contra a polícia armada, que não pode entrar polícia na universidade. Sim? Então, um pouco é esse cenário que estamos vivendo no Brasil, o pior possível. E pior de tudo é que não, as resistências são muito pontuais, não? São muito pontuais, não há uma coisa, uma explosão como há em Chile, por exemplo. Sim? Não há uma explosão como há, por exemplo, no movimento social da Argentina. Sim? Equador, por exemplo, que o movimento indígena é muito organizado, não? Então são resistências bastante fragmentadas, não? E que muitas vezes não há uma coesão. E a esquerda brasileira, ou vou chamar a pseudo-esquerda brasileira, completamente fragmentada, não? Então está muito difícil. Está muito difícil. Se eu pudesse sair do Brasil agora, eu gostaria, porque está muito difícil. E eu que trabalho com gênero há mais de 20 anos, estamos sendo perseguidos, não? Estamos sendo perseguidos. Depois vou falar um pouco sobre isso. Estamos sendo perseguidos com outras companheiras todas, e não só na universidade, mas em outras universidades do Brasil, como a Universidade de São Paulo, a Unicamp, no Rio de Janeiro, que temos um grupo grande de trabalho com gênero, não? E gênero é a palavra maldita em Brasil. E a primeira palavra que não se pode pronunciar em Brasil é gênero. Incluso agora, há 2 meses atrás, o ministro de Relações Exteriores, mira como está o Brasil, sim? El Medievo, mais ou menos, emitiu uma portaria proibindo a todas as embaixadas brasileiras no mundo a sacar de seus documentos oficiais a categoria gênero. Em todas as embaixadas, todas. Ou seja, todos os documentos oficiais a nível internacional que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, a partir de fevereiro de março, emite, que tem a ver com essas políticas, não pode ter a palavra gênero em seus documentos oficiais. Te imagina o que significa isso? E claro que foi apoiado pelo Bahrein, pelo Sudão e pela Arábia Saudita. Não, imagina os 3 países que apoiaram o Brasil. Então, é neste momento que estamos no Brasil. Só para colocar um pouco esse cenário complicado, não? Complicado. E claro, e as resistências também são muito fragmentadas. Então, só para colocar um pouco esta situação, e eu coordeno a cátedra da Unesco há 8 anos em Brasil, juntamente com as companheiras, que vocês têm folga acá, em Gênero e Fronteiras, sim? Porque é a região do Brasil que tem muita violência de gênero, e trabalham muito essa questão da fronteira, não só como limite físico, territorial, uma fronteira de nossos corpos, a fronteira simbólica, as fronteiras culturais, não? Quer dizer, a fronteira como categoria ampla, não? Em termos de perspectiva epistemológica. E também, como tem aí, eu coordeno com as companheiras um laboratório de estudo de gênero, história e interculturalidade, LEG, que temos aí, que tem um folder para vocês, e no Brasil há mais de 10 anos. Sim? E eu participo agora, nos últimos 3 anos, de um RT da Claxo, de feminismos, resistências e processos emancipatórios, que tem umas colegas da Casa da UNAM, de Costa Rica, Buenos Aires, enfim, América Latina toda, e é um RT maravilhoso,
¿sí? Muy importante con esas compañeras. ¿Sí? Entonces, un poco en este campo que yo me sitúo, ¿no? ¿Sí? Y yo soy de los pocos historiadores en Brasil que trabajan con la historia de las mujeres, porque no es un campo fácil, por ser hombre, ¿no? Y ahí carrego este cuerpo conmigo, ¿no? Y las marcas del cuerpo, ¿no? Y son los pocos hombres que trabajan mucho tiempo con la historia de las mujeres, género, un poco nessa perspectiva. Então, nesses dias agora, todo de encontros que vamos ter, eu pensei em alguns textos que são textos meus já publicados nos últimos 3 anos. Por isso que eu cambiei, desculpe, eu disse o nome. Adriana, eu cambiei praticamente todo o texto desses. Creio que há um texto só desse de 2017, sim. Os outros são textos novos, não? Sim. Então, eu fiz um exercício hermenêutico muito difícil para mim, porque eu que traduzi os textos, não? Então, é muito difícil traduzir o texto de português e para o espanhol, porque, como diz Derrida, toda tradução é um novo texto, não? Então, eu quero me desculpar se, no decorrer desses dias, algumas categorias, alguma tradução não é bem hecha de acordo com como eu pensei em português, sim? Porque eu pensei, vou traduzir de uma maneira bastante sencilla, não? Os textos de português, dos artigos que eu produzi de português para o espanhol, para que vocês possam entender um pouco melhor, não? Então, há algumas de concordância, não? Muitas vezes verbal, gramatical, alguns textos, e vou passar para vocês os textos, pero vou passar no que em esta época teníamos um pouco de recursos, agora me vou passar em PDF, se é possível. Depois passo uma lista, apunto seu e-mail que hoje à noite eu passo por e-mail os textos de outros dias, não? Que são textos já publicados em português, só a conferência do texto do último dia que não está finalizada, é uma conferência, um texto aberto, não? E aí passo para, aí não vou passar esse, mas os outros textos sim, vou passar para vocês em PDFs, se não se importa. Então peço desculpas se há algum erro de português, alguma tradução mal hecha, que creio que sim que vai haver, não? Mas foi o que foi possível fazer, não? E creio que fica melhor para que vocês possam ler e me acompanhar um pouco, não? As minhas inquietudes, não? Um pouco assim, vale? Bem, e aí esses livros vou regalar todos para vocês. Agora eu estou com um problema cá, que é qual a metodologia que vou tentar para passar esses textos a você. Vou ter que sorteá-los, não sei como. Então, se você não vê nos 10 pessoas, bem, nas 10 companheiras e companheiros, esse é um texto de resultado de um pós-grado, de uma especialização em gênero e interculturalidade, com companheiras de Peru, de Frontestán, de Espanha, que foram textos resultados de uma especialização de 2013-14 que hicimos em Brasil, não? Sobre, chamamos de leituras de gênero e interculturalidade. São textos em espanhol e português, sim? As companheiras de América Latina escreveram na língua espanhola e de Brasil em língua portuguesa. Então, este é um que vou passar, sim, e que vocês podem mirar e depois vou sortear. Este aqui, que enviei por a caixa, que ia regalar um para cada um. O correio maldito não ha chegado todavia. Espero que esta viernes o correio chegue. Isso aqui te apresentei, não? Em 2017, não? Que essa é uma publicação que levamos 4 anos para sacar, não? Que tem a ver com, claro, um pouco na perspectiva historiográfica, que são viajeras entre dois mundos. Todo está em espanhol, tá? Com a pesquisadora Sara Beatriz Guarda de Cemal de Lima. São relatos de investigadoras de 38 países, sim, sobre as mulheres que viajam à América Latina, no século XVI, até o final do século XIX e século XX, e relatam suas impressões sobre a América Latina. Então, são divididos em 3 grandes ejes, né? Somos um eje, por exemplo, que tem a ver com a questão literária, sim, com a literatura. O outro eje tem a ver com a questão de como as mulheres e a história das mulheres. E o terceiro eixo tem a ver com a questão da estética, não? Ou seja, como essas mulheres miravam um pouco na estética das outras mulheres na América Latina neste período. Então, é uma obra de peso, mas mais uma fonte de pesquisa, de investigação, em artigos, não? De várias investigadoras, e que vou regalar também, vou regalar este. A Adriana já conhecia porque eu trouxe em 2017.
Sí, este. Bueno, este aqui é um livro todo em português de minha tese de doutorado, 2007. Esse aqui não tinha quando em 2007 não trouxe esse é novo, não? História de mulheres que lutam, que eu faço um trabalho de investigação com mulheres do movimento no sul do Brasil, mulheres campesinas, não? Que criam um movimento muito grande e que lutam por os seus direitos em campo, não? No campo agrário, não? E vou revelar a você. Este aqui também é uma coletânea que são relatos de teorias e vivências de mulheres, saberes da terra, a tradução um pouco não, de mulheres também ligadas à questão agrária, não, campesina. Esse de Silêncio na Palavra é minha produção da maestria, já um pouco mais antiga, não, que habla também da experiência com mulheres em termos dos direitos humanos, também em uma região do Brasil, no sul do Brasil, com mulheres do movimento Sem Terra, em Brasil. Este é um livro que eu saquei em 2017, não, 15, As Mulheres e a História, uma introdução teórica e metodológica, sim? Em português, tá? Que eu pensei, as classes têm que ter um pouco uma mirada bastante general, um pouco que é esse campo imenso da historiografia e da história das mulheres, sim? E também, claro, uma abordagem disciplinar, porque aqui tem há categorias da antropologia, da antropologia, assim por diante, tá? Então também esse é um outro livro que eu ia sacar. Este aqui, vocês vão ver na película que eu trouxe de uma orientada minha. Vou abrir acá, vou regalar a vocês. La caja no negócio, vou regalar para cada um. Maldito correio. Isso aqui tem em 2017 não? Acho que não, também em 2017 também não, esse é novo, sim. Que são fotografias de mulheres indígenas na fronteira do Brasil. Só fotografias, tá? E muitas dessas companheiras vão estar na película que vou passar para vocês, documental, sim? Que resistem à violência que sofrem nessa região que estou ubicado, tá? Então vou revelar também para vocês esta. Então são livros, pessoal, que vai passando todos e que eu pude trazer porque o limite de minha equipagem é agotado, não? 23 quilos solamente, trouxe pouquíssima roupa e muito livro. E este, claro, este é o mais importante que eu havia enviado. Não sei se em 2017 eu havia sacado um dicionário com uma nova edição, não havia traído? Não? Esse sim, esse é um trabalho de peso. É um dicionário crítico de gênero. Organizamos em 2016, sacamos em 2016 da primeira edição, com 147 entradas, 128 companheiras que escrevem, cada uma entrada em sua especialidade. Acá de uma antena temos a doutora Natividade Gutierrez, que escreve, do Instituto de Ciências Sociais, a Teresa Dorica Sacristano, que não sei agora que departamento é de la UNAM, que é muito grande, a Marisa Vilastioga, que é a diretora do CIEG, de PUEG, que escreve, e tem mais uma companheira mexicana cá agora que não me recordo de quem escreve também. Bem, e de Argentina, de Peru, de Costa Rica, de Espanha, de Portugal. De Argentina tem a Maria Luisa Feminias, você conhece, e quem apresenta é Michelle Perrot, e a Michelle Perrot presente. Ganhamos um prêmio em Brasília em 2016, este livro aqui vai ser queimado em Brasília. Este livro é livro proibido em Brasília. Este livro aqui, se chegar no Ministério da Educação, vão queimar, não? Vão queimar porque este livro no Brasil está proibido. E em 2016 ganhamos o primeiro prêmio de Ciências Humanas em Brasil, 2016. E agora, este ano, está novíssimo, faz 2 meses que sacamos, a segunda edição com mais entradas. Sim? E agora, 2020, final de 2020, início de 2021, vamos sacar um outro dicionário, 2 volumes, porque o dicionário é um livro de movimento, não? Porque o dicionário não se cierra em si. Cada vez vamos colocando mais e mais entradas e invitando mais e mais investigadoras a escrever sobre as entradas. Então a ideia agora é sacarmos 2 volumes para 2021
sobre categorias na grande área das ciências humanas e sociais. Então, acá tem, por exemplo, entradas como, por exemplo, só para ler algumas, aborto, corpo, diferença, igualdade, divórcio, educação, cérebro, castração, capitalismo, Judith Butler, brujas, e assim vai. ¿Sí? Então, é o dicionário. Este aqui vou revelar também para vocês, vou sortear depois, ¿sí? Después. E eu havia enviado uma caixa para cá. Me gastei R$300, 1.200 pesos para enviar. E não me llega a caixa, 35 dias de correio e não me llega a caixa. Espero que essa semana llegue a caixa, ¿no? De livros. Y este entonces es el último libro que yo sacamos de una profesora con el Brasil, Diccionario Político de Género. ¿Sí? Este es un libro plural. Yo traje todo esto para un poco mostrarles en qué campo yo estoy me movimentando, ¿no? Y un poco la perspectiva que la gente tenemos actuado en Brasil en los últimos tiempos, en fin, la producción más académica. Claro que son produções um pouco mais ligadas à historiografia, não? À história das mulheres, não? Pero não tem como, por exemplo, dicionário, não. Dicionário é um campo abertíssimo, não? Sociólogos, antropólogos que escrevem. Então, são um pouco esse desenho, um pouco da produção. Eu ia trazer mais alguns livros, um pouco mais antes de 2015, para vocês pudessem mirar, mas a minha equipaje havia saturado, não teníamos como trazer. E enviei na caixa um pouco mais de dicionário e um pouco mais de viajeras, não? Para regalar a vocês, vale? Então, é um pouco o desenho, sim, um pouco da produção que eu tenho movimentado. Desculpe o mate aqui. E agora quero ouvir-las um pouco sobre vocês. E vamos para cá e vamos começar literalmente um pouco nosso encontro. Nós temos um teto de horário, não? Tempo, não sei. No decían el... Decía que empezaba a las 11, pero no la... ¿Sí? ¿No hay entonces una... un límite? No, entonces ustedes me digan cuando están cansados porque... Bueno, Adriana, mi querida, vamos lá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué curso? Me perdona que no me recuerdo de usted, mil perdones, esto no es... No, éramos muchos. Y sí, fueron algunas horas de encuentro y después... y ahí, vale, entonces, por favor, Adriana, Sí. refresca la memoria. Bueno, yo me llamo Adriana Centella. Estoy aquí en el doctorado en orientación con sociología. De formación anterior, antropóloga social, tanto de la maestría como de la licenciatura. Y mi tesis es sobre indígenas mazatecos de Oaxaca que viven en la Ciudad de México. Estoy explorando formas de trabajo y trayectorias laborales desde la perspectiva interseccional. El análisis de la interacción entre género, etnicidad y posición social. Y bueno, con poblaciones indígenas y desde la perspectiva de género he trabajado desde hace varios años y especialmente con comunidades oaxaqueñas indígenas, sí. tanto allá como aquí, ¿no? Porque sí hay una migración importante, y tanto con hombres como con mujeres. Y es una pesquisa entonces bastante empírica, ¿no? No solo teórica, más también sí, muy empírica. De convivencia, ¿no? Sí, de hecho, pues no he dejado de hacer trabajo en el campo. En este campo indígena, yo no soy experto en esto, ¿no? Mas tengo un compañero que estos días yo terminé de leer Viveros de Castro, ¿no? ¿Usted conoce este autor, Viveros de Castro? Que me gusta mucho porque la interpretación que hace un poco de la perspectiva etnográfica, ¿no? En las poblaciones indígenas es muy interesante y interseccional, así de todo, ¿no? Es interesante eso porque creo que en los últimos años, Adriana, nosotros tenemos visto en la universidad un crecimiento muy fuerte de investigaciones en este campo, ¿no?
que se vai observar há 10 anos atrás, não? Poucos alunos, os alunos de maestria ou doutorado, não se interessavam por uma pesquisa um pouco neste campo, não? E que hoje está muito forte, não? Assim como a questão, por exemplo, do racismo, não? A questão negra, não? As questões afro, por exemplo, em Brasil está muito forte hoje, não? E há um empoderamento muito forte neste campo epistemológico que me alegra muito, não? Bem, sim. Un gusto reverla entonces, ¿no? Por favor, sí, usted. Bueno, mi nombre es Ana María Ribón, yo también soy extranjera, estoy aquí, vengo de Colombia y estoy haciendo aquí mi maestría en estudios políticos y sociales la tesis que estoy abordando es la memoria colectiva como acción de resistencia de un movimiento indígena caucano que está ubicado en Colombia. Qué bien. Eso es. De Bogotá? Sí. De Bogotá. Yo estuve en Bogotá en abril en aquel evento Congreso de Historia Oral. ¿Te recuerdas? Sí, estaba. Y Colombia tiene un trabajo sobre memoria que es impresionante, ¿no? Así es. Yo hablé un poquito con, me gusta mucho de Colombia, de Santiago Castro Gómez, un filósofo, sí, que yo visité, porque ele ha sacado un libro ahora nuevo, Híbrido del Punto Cero. No sé si conoce el libro ahora, 2019, Híbrido del Punto Cero, que trabalha um pouco essa perspectiva decolonial, da decolonidade, mas um trabalho muito bem feito, sim, como é de Santiago Castro Gómez, não? Para mim, é um dos melhores teóricos latino-americanos hoje, não? E me gostou muito do congresso, porque me estava com uns professores de Cauca, e estava com um problema com questão indígena, com huelgas, com todo um problema seríssimo, ¿no? El espacio que estoy estudiando reúne muchos, casi todos los actores del conflicto, están afros, indígenas, paramilitares, guerrilleros, Estado y ahora llegan carteles mexicanos. Entonces es una zona muy complicada. Sí, muy complicada. Y esa cuestión de la memoria es muy interesante porque la memoria tiene que ver con, al final de cuentas, tiene que ver con la identidad de un pueblo, ¿no? La historia del pueblo, así de todo, ¿no? Y sin memoria no hay historia. Muy interesante ese congreso en Colombia. Está con una beca cada UNAM, ¿es? Así es. El doctorado. En maestría. A la maestría. Sí. Bien. Ana María, bienvenida. Gracias. Mi amigo Lugar. Chao. Mi nombre es Camila y estoy en la maestría en comunicación. Estoy, bueno, en primer semestre y mi proyecto es sobre la recepción de la vejez LGTB en series de Netflix y Amazon. Entonces, sí voy a hacer como dos cosas, voy a trabajar con focus group, con audiencias de distintas edades y por cuestión de clases, ingresos y demás. Y después voy a hacer un trabajo etnográfico en una casa de día para personas mayores LGTB que hay acá en Benito Juárez. Bueno, para ver cómo son sus trayectorias, porque también utilizo... ¿Personas mayores, eso? Sí, Sí. personas mayores. Utilizo la perspectiva del curso de vida, que es una perspectiva para trabajar sobre el envejecimiento. Vale. Y bueno, entonces me interesa ver las trayectorias y las transiciones y puntos cruciales en su vida, bueno, para ver cómo la vejez desigual, digamos, cómo se llega de forma desigual a la vejez en las personas LGTB y cómo es la recepción sobre esos series. Es como Sí, entiendo. una ¿Y cómo la categoría género pretende cómo va a trabajar con ese campo de investigación? ¿No pensaba Para ahí? mí va a atravesar todo. Sí. Sí, porque yo lo empiezo desde la teoría feminista y Sí. también sobre disidencia sexual. Entiendo. Un trabajo etnográfico, ¿no? Sí, ¿Hay haber entrevistas con las personas mayores? ¿No? sí, voy a hacer entrevistas. Sí. Ah, qué bien. ¿Y su pregrado es de un área de comunicación también o no? ¿Cómo? La licenciatura, la Sí, carrera, ¿sí? comunicación. De comunicación. Ujú. Muy bien. ¿Es de Montevideo? No, soy del interior de Uruguay. Interior de Uruguay. De Mercedes se llama. Mercedes. Está como ahí Yo cruzando vi. Gualeguaychú. Ah, ¿sí? Sí, enfrente a Argentina. ¿eh? Ah, bien. Muy bien. Muy gracias. Voltamos a ustedes. Nombre que está investigando, en fin, para conocernos un poco. Sí, yo soy Cristian. Cristian. Estoy terminando apenas la carrera, la licenciatura Licenciatura. en Ciencia Política. Estoy haciendo mi tesis sobre orquestas juveniles. Es un análisis de un programa que se llama Orquestas Juveniles de la Ciudad de México.
Y bueno, lo estamos analizando, lo estoy analizando más bien, desde el punto de políticas públicas, como una manera de generar una política pública en materia de cultura. Ah, sí. Orquestas juveniles, ¿no? Sí, juveniles. Sí, Ujú. interesante. Está haciendo licenciatura en sociología. En ciencia política. Ciencia política. Ajá. Ciencia política. Sí. ¿Y qué semestre estás? Pues ya estoy haciendo mi servicio con la maestra Mariana. Ah, sí, está. Sí, ya estoy en el último y me faltan nada más unas optativas. Ah, perfecto. Y ya. Muy bien, gracias. Sí. Bueno, yo me llamo Daniel, Daniel. vengo de letras, hice toda mi carrera de licenciatura, maestría y posgrado en letras, pero por una cuestión de inquietud personal empecé a estudiar ahora sociología, que voy empezando, entonces es un campo completamente nuevo, sobre todo historia de Empezó ahora sociología. Acabo de empezar en un par de meses. Bien. ¿Y has formado en letras? En letras, sí. Vale. Ah, qué bien, Daniel. ¿Y qué te... Una pregunta bastante personal, ¿no? Estamos acá, ¿no? ¿Y qué te despertó a inscribirse en este curso específicamente? Bueno, en realidad el trabajo de estudios literarios suele ser muy textualista y estar bastante cerrado en cuestiones... hay una resistencia que poco a poco se va transformando a lo social Sí. y sobre todo la cuestión de género. Hay estudios de género en literatura, pero siguen siendo mucho más de tipo filosófico y el aspecto de la historia de género en literatura está apenas está empezando, está agarrando fuerza, entonces me interesó. Sí. Una parte de nuestro trabajo, hoy voy a hablar un poquito sobre esto, ¿no? De literatura y género, porque es un campo que interesantísimo y que dialoga, ¿no? Se aproxima mucho, por ejemplo, de la gran, hace parte de la gran área de ciencias humanas y sociales, pero el problema son las cajas, ¿no? Sí, Las malditas cajas del mundo académico, ¿no? O sea, las historiadoras no se misturan con las sociólogas y no se misturan con la literatura y no se misturan con la psicología o con antropología. Es complicado quebrar esas cajas, ¿no? Y es una cosa que me incomoda muchos años. Cómo quebrarlos un poco y pensar y producirmos una epistemología más sistémica, ¿no? ¿Sí? El problema de la academia es terrible, ¿no? No es fácil, tú tienes que cubrir la caja, ¿no? Y si no hay producción en la caja, no te evalúan, ¿no? Sí. O no tiene méritos, ¿no? Desde el punto de vista académico, ¿no? Bien, Daniel, bienvenido. ¿Sí? Bien, pero, no sé, la Mariana dice que tiene 10 colegas inscritos, ¿no? Estamos en 5, bien, no hay problema, vamos a empezar, ¿no? Empecé, sí, porque tú me dices que eran 10 personas, ¿no? Bien. Siempre nos pasa. El problema son nosotros, Sí, como sí. el invitado, los infiernos son nosotros, ¿no? Bien, con todo respeto. Podemos empezar, ¿no? Tranquilo. A ver. Nos presentamos ya y voy a empezar, Mariana. Perfecto. ¿Sí? Voy a quedar una. No, tranquilo. Y me alegro mucho que Adriana, que está fiel acá, en 2017, Sí, ¿no? estuviste la vez pasada, ¿verdad? Sí, ella estaba con el cuaderno de posgrado que había sacado, te recuerdo, ¿no? Súper. Yo dije que este año, los últimos 8 años para acá, como tenemos más presupuestos en Brasil, ¿no? El gobierno fascista no hay plata para nadie, ¿no? Porque la mi idea era también ter sacado otro cuaderno, ¿no? Con los textos y ahí podía revisar los textos con más tranquilidad, ¿no? La traducción, bien, más vamos a hacer lo posible, ¿no? Bien. Ok, entonces, la idea que yo tengo hoy, que voy a hablar acá, es un texto que es el único texto, Adriana, no sé si te recuerdas de ese texto, que yo trabajé con, empecé a trabajar en 2017, ¿cuándo fue con ese texto? Creo que no fue con ese texto, fue un otro. Que ese texto es un texto que yo escribí reflexionando un poco sobre las formas de violencia sobre las mujeres en América Latina. Me perdonan. Antes de esto, yo quiero pasar para usted un poco nuestra programación. Mira, ¿dónde está? Nuestra programación de esos días. De ser posible vencerla o no. Acá. Programa.
texto. Acá, vamos ver se vai. Acá para nós. Eu que montei esse cartel, tá? Me gusta muito um pouco almodovariano, assim, Almodóvar, não? Sí, quebrar um pouco a ideia de rostro, não? Bien, a ideia é o seguinte. Eu pensei trabalhar com você hoje um pouco, uma reflexão um pouco mais geral sobre a violência na história das mulheres e um momento trabalhar também um pouco na escrita, que vai ter contemplar um pouco Daniel, sim, que tem a ver com literatura, e também as formas de resistência, sim, que creio que é um campo, que é uma categoria que vocês estão em qualquer área de grande campo de conhecimento, não, ciências humanas e sociais, a categoria resistência é uma categoria bastante trabalhada, não, e que creio que é importantíssimo mais do que nunca, do que ayer, hoje resistência é importantíssima. Bueno, aí eu tenho tantos documentários para mostrar para vocês que o documentário é uma ferramenta pedagógica muito interessante, porque Flor Brilhante e a Cicatriz de la Piedra é um documental de 18 minutos de uma aluna minha de maestria que existe com as mulheres na minha região de minha cidade, as mulheres indígenas, ¿sí? Que não vou agora dar spoiler do documental, mas são 18 minutos de onde faz um registro das mulheres vítimas de uma violência muito específica de região. Há um outro documentário que é um pouco mais largo, que creio que não há acá, que sacaram este ano em Brasil, que é um documental de quase uma hora, e aí vamos ver se passamos hoje ou amanhã, que é El Silêncio de los Hombres. Creio que vocês não têm esse documental acá em México. Eu consegui achar uma legenda, ¿sí? Em espanhol, que é em português, ¿sí? Então eu consegui produzir a legenda em espanhol. Que El Silêncio de los Hombres é um documental feito por homens em Brasil, que aborda sobre a questão da masculinidade, que também nesses dias eu trabalho um pouco interseccionalmente esta categoria, a masculinidade, não? Então esse é um documentário um pouco mais largo, que vou ver se passamos hoje ou cambiamos para outro dia. E este é um documentário da África, de uma artista africana, Oka Lele, que é uma jornalista, que existe um documentário sobre as violências das mulheres vítimas de guerra em África. Esse documentário eu aprendi ano passado em Clarkson com a Karina Lizadeca, que é uma companheira que eu trabalho junto com Karina, que habla também de uns 15, 20 minutos das violências que as mulheres sofrem em certas regiões de guerra na África, que é um documentário muito interessante, recebeu um prêmio de França e outros prêmios na Europa, que, claro, não vou trabalhar 3 documentários, por Deus, mas eu quero ver se esse silêncio de homens eu cambio para outro dia, porque é um pouco mais largo, mas é interessante porque vai falar com masculinidades. E vou passar tudo para vocês depois, sim? Posso passar a cópia para todos, que vocês podem depois distribuir isso, não? Então, minha ideia é trabalhar um pouco esse texto hoje e depois esses 2 documentários mais curtos, não? Para hoje, mais ou menos. E como não teremos muito horário, então vamos, sim, já que... Como tú decides. Sí, no, tranquilo. Entonces, esté mucho cansado, tenemos un tiempo, ¿no? Y mi portugués también me ayuda mucho. Bien, mañana sí, mañana son 2 textos un poco más densos y teóricos. Este es un texto que yo trabajo con una categoría que yo crié, no que crié, pero menos esta categoría, yo me inspiré en Kafka, cuando Deleuze y Guattari, en Kafka, que tiene un libreto llamado Kafka por una literatura menor. ¿Sí? Y yo le pegué ese libreto a 2 años atrás, leí y pensé, por que ele não podia hablar de uma história menor? Ou quizá de uma sociologia menor? Entende? Esse aqui é um texto que me demorou 7 meses para escrever. E foi publicado no Brasil, numa revista indexada internacionalmente, a UNO. E me fiz um exercício de meu de traduzir para espanhol, que não foi fácil. Sim? Fiz um texto mais denso. Então, eu vou falar sobre o que é o menor na história e nas ciências sociais, a partir da perspectiva deleuziana, de Gilles Deleuze. Sim? Vale? E depois, outro texto, que aí sim, Adriana, este texto está neste livro de 2017, que eu saquei em 2016, que é uma narrativa de uma mulher, que eu trabalhei com esta mulher, com história oral, de uma mulher fronteirista que migra, e eu trabalho este texto
de esta mujer con una historia menor. ¿Sí? Entonces, un poco la perspectiva epistemológica aquí más densa, más teórica. Y en segundo momento, mañana, entonces, que a mí me hace un día un poco más largo, este texto que es un texto narrativo de una mujer que cuenta su historia de migración. Y yo hago una reflexión teórica metodológica sobre una perspectiva etnográfica, ¿no? ¿Sí? Y con la metodología de historia oral. Y aí, esse documental que creio que vocês conhecem, de Chimamanda, a escritora africana, El perigo de la historia única, que é uma conferencista, uma charla de Chimamanda Adichie, né, de 15 minutos. Não sei se vocês já ouviram esse documental, que é maravilhoso, quando ela fala de la história única, ¿no? Então, amanhã cerraria um pouco a programação, que amanhã era um pouco mais larga o dia, ¿no? Com esses dois textos e esse documental. ¿Vale? Bien. Então, viernes 23, este também é um texto que eu abro uma perspectiva Foucaultiana, a categoria resistência em Foucault. E aí sim também uma perspectiva mais específica epistemologicamente falando, ou seja, as mulheres entre poder, resistência e subjetivação. É um texto também que foi publicado agora, no ano passado, ¿sí? Bien, ano passado, em português, numa revista de estudos feministas de Santa Catarina, Brasil, a REF, ¿sí? E que me gusta muito desse texto. Também fiz um exercício hermenêutico traduzido para o espanhol, mas não foi fácil. Então, acá, não sei se vamos tentar fazer um pouco conseguimos sacar um pouco a ideia central desse artigo também meu, todos são artigos meus nessa perspectiva. É esse documental, e daqui a pouco posso cambiar esse documental por o documental El Silêncio de los Hombres. Esse documental, e vou deixar tudo para vocês, de los anos 90 em Brasil, foi sacado nos anos 90 em Brasil, sim? Despierta Raimundo. É um documental que está em espanhol, se dublado em espanhol, é antigo. Eu indico sempre para que os alunos que estão fazendo estágio, por exemplo, na secundária, não? Ou incluso em grado, não? Nas licenciaturas, não? Usem esse documental para trabalhar em sala de aula com os chicos, sim? Que é o quê? É um documental, uma película curta, de um casal, sim? Homem e mulher, obviamente, aonde que por uma coisa assim, do cosmos, do universo, o homem acorda com o papel de mulher e a mulher desperta com o papel de homem. ¿Sí? É um documental assim, bastante cômico, não? Mas que é muito interessante para usar como ferramenta de trabalho para a deconstrução dos papéis de gênero. ¿Sí? Então, vamos ver hasta viernes se posso trabalhar ou vamos trabalhar El Silêncio de los Hombres, que também é um documental mais adulto, vamos dizer assim, pero mais profundo, que são depoimentos, não? Testigos de los hombres que não suportam mais esse corpo dessa masculinidade tóxica, não? Então, eu pensei um pouco para não apenas não refletirmos coisas mais teóricas também, mas também assim usar um pouco essa ferramenta dos documentais para podermos pensar agora. E o último dia, então, que não sei, vou ter que colocar, apontei aqui a conferência de clausura, El Cuerpo que Não Aguenta Mais. Este é um texto que estou ainda escrevendo, e acaba sendo o primeiro a ouvi-lo, que é um texto que estou escrevendo sobre exatamente as masculinidades. Por isso, usei entre comillas, porque é uma frase de Beckett, El Cuerpo que não aguenta mais. Então, eu usei esta frase para pensar um pouco a conferência de clausura do nosso curso. Não sei, um pouco o desenho que pode cambiar, para um pouco nos organizarmos um pouquinho sobre o que vamos trabalhar nesses 4 dias. Ok? Não sei, pode ser assim. Eu pensei um pouco nessa perspectiva. Vale? Tranquilo? Bien? Vamos ver se eu consigo com o exercício hermenêutico da tradução, que estava preocupado com a tradução, porque eu disse, vou trazer todos os textos em português.
Aí pensei, não, aí pensei, as companheiras e os companheiros vão acabar tendo um pouco mais de dificuldade, não? Porque a língua é uma coisa muito complicada. Bem, então, eu fiz a tradução de tudo isso, ¿vale? Bem, pouco esta é a nossa programação, enfim, nesses dias, ¿vale? Então, bem, vou encerrar acá e vou acá. Bem, vale. Bom, vou passar a noite, então, vou passar acá. Por favor, vou colocar aqui. Eu quero que vocês apontem no e-mail, sim, para que eu possa passar a noite nos textos todos. Pode ser? Sim? E também passo, mira, eu tenho um PDF sim, que são os textos de Tremblor, de 2017, ¿vale? Então, também vou passar estes em PDF para vocês, ¿vale? E passo também, então, esses que eu traduzi. Então, peço perdão da mala tradução. Apesar que a mala tradução não é um termo interessante. Bem, mas, enfim, para que vocês possam um pouco acompanhar essa... Eu abri um pouquinho sobre meu lugar de habla e escuta. Nos últimos tempos, isso eu aprendi muito com as companheiras do feminismo, não? Eu me coloco hoje muito mais como lugar de escuta, sim, do que muitas vezes como lugar de habla, não? E me gusta um pouco de apontar isso para vocês, dizendo que esse meu lugar de escuta sempre foi há mais de 23 anos, que eu estou trabalhando e militando nesse movimento, né, que são os feminismos, que em meu lugar é sempre um lugar de escuta, onde eu aprendo, onde eu me ressignifico, onde a cada dia estou me desconstruindo enquanto masculino, não? E sempre aponto dizendo que este lugar de escuta e de habla também, por supuesto, sempre me constitui uma interação dialógica, sim? Sempre com diálogo. Então, do que vou falar acá não é uma charla glosando, mas é uma charla de muitas coisas. É uma polifonia, vale? Então, eu gosto de deixar muito claro isto, que por eu ser parte há muito tempo de movimentos feministas de luta pela terra, indígena, de outros movimentos feministas na América Latina e em Brasil, minha charla sempre é uma charla que perpassa uma interlocução e uma polifonia poblada por vozes de muitas companheiras, de produção de muitas companheiras, sim? Eu gosto muito de falar um pouco dessa polifonia, não? Esse é um pouco o lugar de habla e de escuta, muito mais de escuta do que de habla, vale? Então, eu gostaria de me situar um pouco dentro desse território, vale? Eu vou sentar um pouco de lado para que possa entender. Eu não sei, eu gosto um pouco, me vou então para que não ler um pouco do que traduzi vou lendo e comentando um pouco para vocês. Infelizmente não teria no e-mail de todos e todas, sim. Então, à noite passo esse texto para vocês e os outros textos de manhã, para que vocês no ordenador, no móvel, possam acompanhar. Pode ser? Sim? Que aí fica mais fácil também para corrigir o texto, algumas características do texto do espanhol. Não? Vale. Bem, a história não tem rostro de mulher. Eu usei esse título para pensar exatamente um pouco a historicidade da categoria violência sobre a história das mulheres. Eu me gosto muito este poema do Galeano, de nosso Galeano, não? Quando eu invitei Galeano a inaugurar a Carta da Unesco, isso foi em 2011. Galeano estava vivo. E Galeano me escreveu dizendo que não podia, que já estava um pouco doente, não? Um problema de saúde, mas me escreveu com um poema. Até devia ter colocado no poema, cara, agradecendo esta é uma carta da Engenho de Fronteira, e me escreveu com uns 8 linhas de um poema, agradecendo. Maravilhoso, Galeano, não? Perdemos uma grande figura latino-americana, não só na literatura, mas no campo também das ciências humanas e sociais. E me gosta muito desses escritos de Galeano,
da obra Mulheres, que sabemos muito pouco das mulheres. E continuamos sabendo muito pouco de mulheres na história, e na antropologia, em outros campos do conhecimento. Sabemos muito pouco das mulheres. E me gusta muito esse epígrafe, vamos dizer assim, sobre a história das mulheres. Eu gostaria também, antes de continuar, se não estou entendendo alguma coisa, alguma palavra no meu portunhol, por favor, você que possa repetir, tranquilo. ¿Vale? Então, um pouco essa epígrafe aqui de Galeano. Bien. Acá, turma, um pouco de onde estou ubicado. Mira, eu estou ubicado aí. Dourados, fronteira com Paraguai e Bolívia, estou falando aqui, nesta fronteira. No outro mapa está mais cerca. Aqui estou. Vale? Então, aqui estou. Esta é minha província, Mato Grosso do Sul. É uma província que tem hoje o maior conflito indígena do Brasil, um dos maiores conflitos indígenas da América Latina. Toda essa grande área que vocês miram, por exemplo, da província, até os anos 30, era completamente indígena, e por processos de colonização, de expulsão das comunidades indígenas, hoje está reduzida a menos de 1/3 de comunidades indígenas, e estão confinadas, em territórios demarcados como reservas indígenas. Por isso, há alto índice de violência que os indígenas sofrem quando lutam por a retomada de suas terras. ¿Sí? Porque acá, o que permanece nessa região é a produção do agronegócio, os grandes proprietários de terra, ¿sí? Os grandes produtores de soja, ¿sí? De ganado, e que usam da violência como forma de apropriar-se das terras indígenas. Então, acá a violência é muito forte. E também um dado estatístico de minha região, dados da ONU, de 2016, em minha região, em minha província, existe o maior índice de suicídio de jovens do mundo, da América Latina, principalmente de jovens indígenas, sejam mulheres ou homens, porque os indígenas não conseguem mais identificar-se com sua cultura, não conseguem adentrar-se na cultura branca ou não, do outro, e são profundamente discriminados porque carregam consigo sua color, sua linguagem, ser indígena, e não se identificam mais com a cultura, nem do branco, ocidental, e nem sua própria cultura. Então, há um alto índice de suicídio de entre 17 anos a 25 anos de idade em minha região. Então, só para um pouco descrever um pouco de onde estou falando e de que população nós outros convivimos em Brasil. Bien. Esta é um pouco, então, a primeira temática que eu gostaria de falar com vocês sobre a violência visível e invisível na história das mulheres. Então, se didaticamente tornar um pouco pesado, vocês, por favor, me digam que posso cambiar aqui minha metodologia, não? Eu não sou um professor lejos disso ortodoxo, não? Por Deus! Ao contrário, eu sou muito freiriano, não? Sou muito freiriano, vale? Pablo Freire também, em Brasil, agora, eles fascistas querem sacar Pablo Freire, porque Pablo Freire é o grande educador brasileiro, não? Então, eles querem sacar esse título de Pablo Freire em Brasil. Os fascistas, imagínate o que significa isso, não? Que Pablo Freire é patrono da educação no Brasil, há muitos anos. E agora os fascistas querem, por uma lei, por medida legal, sacar Pablo Freire como patrão do Brasil. Assim estamos. Sim? Assim estamos. Bien. Vamos lá. Uma questão que me preocupa muito quando falamos da naturalização da violência que sofrem as mulheres, a primeira questão é como podemos, em nossos campos de conhecimento, revelar o imaginário presente, impregnado, que se refleja hoje mais do que nunca na cultura da universidade, na cultura como um todo. Ou seja, a história do corpo feminino é contada por la mirada do homem em nossa história, estabelecendo, através de um discurso sobre a natureza feminina,
los papeles que las mujeres en la historia, principalmente brasileña y latinoamericana, tenían que desenvolverse, o sea, la maternidad, la reproducción. Entonces, pensar la historia de las mujeres hoy es pensar cómo podemos construir, a partir de las fronteras, a partir de las márgenes, a partir de las fisuras, ¿sí?, otros espacios, otras reexistências. E essas fronteiras, a própria historiografia, a própria sociologia mais tradicional, ou os próprios outros campos do conhecimento, puseram-se sobre as mulheres, que são fronteiras construídas historicamente por várias epistemes eurocentradas, que vocês sabem muito bem do que estou falando, não? Ou seja, então, reflexionar sobre a naturalização da violência de gênero é nós cruzarmos essas múltiplas fronteiras. Ou seja, é um território blindado por lo masculino, marcado por la sexualidade, por la escrita, ¿sí?, e por la produção artística e acadêmica, como também entre outras formas de conhecimento alternativos que as mulheres produziram e que eu chamo de um conhecimento que está entre a visibilidade e a invisibilidade. Creio que esta gama de articulações hace com que as relações entre a história das mulheres e as questões de gênero, ¿sí?, possa nos questionar e produzir, ¿sí?, uma nova forma de nos vermos e de concebir as próprios campos das ciências humanas e sociais. Ou seja, devemos pensar quais são as ferramentas que possamos usá-las para pensarmos quais são as formas de violências que se produziu sobre um dos gêneros na história e que hasta hoje está sempre presente, não? Bem, então, nesse texto, tenho a pretensão de reflexionar sobre os efeitos que a violência epistêmica impusou às mulheres, a seus corpos, a sua memória, a sua escrita, bem como apontar os avanços que o pensamento feminista possibilitou à história e os desafios sobre o enfrentamento à violência de gênero na universidade, que isso está muito presente, que são violências silenciosas, não? Vocês sabem melhor do que eu estou. Ou seja, há uma relação entre gênero e poder que necessita ser mais do que nunca estudada, revelada, reescrita, pois no grande campo de conhecimento das ciências humanas e sociais, que é, infelizmente, um campo ainda antropocêntrico e universalizante masculino, institui hasta hoje, por os silêncios, o mito do sexo frágil, da impotência, da independência existencial do ser masculino. Ou seja, esta é uma das formas de violência mais atrozes e silenciadoras sobre o devenir feminino que encontramos hoje. Então, a ideia um pouco do meu texto é pensarmos exatamente essas formas de violência visível e invisível no grande campo de conhecimento que nós outros estamos hoje, sim, que atuamos, independente qual campo que atuamos, não? Mas que está muito presente. Não sei, estão fazendo entender? Está claro? Sim? Não está confuso? A minha tradução, porque vou ler em português a outra coisa. Está claro? Sim? Bem. Bom, posso continuar assim o texto para que fique um pouco mais conectado? Vamos. A história das mulheres é uma história de violências, sem memória, sem rosto, uma história de despossessão. Essa categoria de despossessão, ela é usada por a companheira aqui a cada ano, La Marisa, não consigo pronunciar o apelido, Belaustetioga. Como pronuncia isso? Que apelido terrível, não? La Marisa Belaustetioga, que era a ex-coordenadora do PUEG de CIEG de la UNAM, que tem um centro de estudos de gênero maravilhoso cá, não? Ela usa esse término exatamente para dizer que é preciso se despossuir-se,
uma história que precisa despossuir-se, ou seja, expulsar uma epistemologia que constrói e que continua construindo as mulheres desta forma. Não? Então, a história sempre foi o lugar de legitimação de domínio sobre o feminino. E que, como disse Virginia Woolf, recuerdo de Virginia Woolf, na sua grande obra Uma Habitação Própria, recuerdo sim, desvelasse uma dimensão profundamente importante da vida das mulheres, qual seja o espaço apartado, privado da peça, das quatro paredes, como um espaço constitutivo de identidades, de resistências, de sonhos, de desilusões. Ou seja, o controle e a apropriação da palavra escrita, que foi empregada principalmente por homens na nossa história da América Latina, letrados, escritores, cronistas, historiógrafos, implicou em um uso abusivo de uma violência marcada por el poder simbólico de los hechos de narrar, relatar e significar com pretensas superioridades em um momento ligados diretamente a los triunfos e a los grandes hechos heróicos, todos estes hechos por los homens, letrados. ¿Sí? Bien, a história de la naturalização da maioria das mulheres sempre foi um relato misógino, produzido sobre um corpo, sobre a sexualidade das entidades femininas, que se constituiu como uma barreira simbólica poderosa para conter os avanços da capacidade criadora, protagonista e de empoderamento destas. Desde temprano, as mulheres eram ensinadas a respeitar e atender suas supostas limitações e deficiências, a renunciar a si mesmas, sujeitadas a um discurso de naturalização como expressão de dominação. Ou seja, a violência contra a história, contra as mulheres na história, implicou em sua negação de sua capacidade racional e de sua vontade individual delante da sociedade, e que passou desapercebida e não é definida como tal, por ser concebida como algo natural. Definidas a partir de seu corpo, de sua aparência, identificada pelos discursos masculinos como criaturas dóceis, obedientes, submissas e sedutoras, as mulheres terminam delimitadas dentro de um espaço da desrazão. Esse aspecto apunta diretamente à raiz das causas da violência na história sobre as mulheres. E a negação de ser e de pensar feminino tem consequência esta naturalização. A transgressão da vontade, seja para imponer ou para impedir uma conduta, se constitui na história como um mecanismo de controle, lhe quita às mulheres o poder de decisão e de autonomia. E aí há muitos exemplos que gostaria de apontar. Dentre tantos, por exemplo, um deles é este, ou seja, desde a antiguidade, desde os filósofos, e você sabe muito bem isto, só para fazer um pouco uma contextualização, é a mirada do filósofo ou do sacerdote sobre o feminino, é a mirada do médico sobre a paciente. Me gusta muito de uma autora, Mary Louise Pratt, que tem uma obra chamada Les Ojos del Imperio. Não sei se é a Mary Louise Pratt, que é uma socióloga, vai dizer que é por la mirada que o homem transforma a mulher em objeto, sem ação, sem resposta. Esta mirada imperial, diz Pratt, é o que? Uma expressão de controle e poder que, devido a sua profundidade e eficácia, dispõe de força e violência. Esta mirada fixa, essas fixações sempre pontuais, tenidas como verdadeiras, estabelecidas como reações às contingências personais históricas, definirão e fixarão uma posição subjetiva sobre a mulher. A mesma visão de inferioridade feminina, baseada em um e outro argumento anatômico-fisiológico, recorreu sem desvios nossas tradições hasta os dias atuais. Por isso que abarca a história das mulheres e também a história dos homens, das masculinidades. Nós vamos falar sobre o corpo, sobre a construção deste corpo.
¿ya? Y sobre la mirada que se dan sobre los varios dispositivos en la historia, ¿no? En los campos epistemológicos, sobre este cuerpo, ¿no? Entonces, y acá está un ejemplo muy fuerte y conocido de ustedes, exatamente los discursos que construyen. Acá en esta lámina, por ejemplo, esse discurso racional filosófico, esse discurso mitológico religioso, não? De primeiro Adão, depois Eva, não? Ou seja, esses protótipos, eu chamo assim, esses protótipos do corpo masculino como perfeito, inevitavelmente revela a inferioridade do feminino. E aí, a história que hasta uno nos passa, e depois vou contar um exemplo de Brasil, no medievo que vivimos em Brasil, é o mito de Lilith, a primeira mulher, ou seja, que foi na cultura ocidental a lição de moral que acompanhou quem? As rebeldes, as transgressoras, ou seja, que se expressaram através da repressão do feminino, ou seja, o mito do livro de Gênesis se mostrou na história o monstro feminino, a revolta contra a submissão, e que considerou hasta hoje el habla de la mujer como demoníaca. Esta naturalização do discurso religioso misógino não representa solamente hoje o lado sexual reprimido na cultura, como também está associada à questão de autoria e autoridade feminina. Ou seja, esse discurso sobre a figura feminina atestigua as dificuldades que as mulheres enfrentavam, não só para que se transformem em ángeles, pero no principal, para que não se tornaram monstros. Não consegui bajar na internet. Há 2 semanas atrás em Brasil, o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal de Reino de Deus, que creio que acá em México tem várias sedes, vários sítios, ou não? Sim. Mira, o bispo Edir Macedo toma su hijo com sua pareja, ¿sí? Coloca o casal em altar, ¿no? Altar, ¿cómo llaman? Púlpito de la iglesia, ¿no? Altar, ¿sí? Y dice así. ¿Cómo llama en castellano la pareja? Novia. Esposa. La esposa, sí. Toma la esposa de su hijo y dice así: esta esposa de mi hijo es un ejemplo de mujer a ser seguida. Não precisou fazer curso superior, não precisou a conhecer mais do que lhe devia. Existe solamente na secundária. E esta mulher é um exemplo de mulher, por quê? Porque Deus quis assim. O curso superior, sim. Ello, apontando para seu filho, não? Existe. E com certeza, o conhecimento que ela tem é um conhecimento suficiente para ser uma boa mulher do hogar, para ser uma boa companheira de seu esposo e para cuidar dos pobres. Há 2 semanas atrás, com a igreja com mais de 2.000 pessoas, o bispo de Macedo toma o mesmo discurso reproduzido há milhares de anos, há séculos atrás, de que a mulher não necessita estudar, que as mulheres têm que ser a companheira perfeita estando em casa, servir, cuidar e nutrir. Este é o tripé, não? De los papéis femininos. E em Brasil hoje, como estamos tomados por o avanço neopentecostal e evangélico, com raríssimas exceções, las políticas e os discursos das mulheres que estão em poder por este governo fascista é tremendo, é um discurso misógino dado por as próprias mulheres sobre as mulheres. Por favor. Sí, a eso iba mi punto, a que uno de los elementos más exitosos que ha hecho que esto se reproduzca en el tiempo es justamente que la mujer ha sido el dispositivo para reproducirlo así. Y hay un elemento importante que es el miedo y el sentimiento de culpa. La mujer que se siente culpable al salir de trabajar y dejó a sus hijos, entonces los abandoné y no sé qué. Ese sentimiento de culpa que es
que potencializa una violencia contra ellas mismas. Y ese discurso de Vir Macedo es un discurso histórico del patriarcado, o sea, de naturalización de los papeles sexuales de género, ¿no? En la familia. Porque en Brasil la discusión ahora está en la familia. Y tentando reverter una ley aprobada años atrás, há mucho tiempo, sobre el aborto. O sea, en Brasil, la ministra, no es ministra, la Secretaría Especial de las Mujeres, que está na mão de uma pastora, sim, de uma pastora, Damares, que é uma criatura completamente, não sei de onde saiu. Me disse esses dias atrás que ela, por uma inspiração, mirou Jesus em um pé e uma árvore de, como é essa fruta cá, meu Deus, e um pé de, que é uma broma, quer dizer, esse discurso quedou-se uma broma no Brasil todo, que disse que mirou Jesus em um pé de uma, em Brasil é amora, como chama? Amora? Amora? Sim, mira, que enxergou, mira, mirou Jesus em um pé de amora, e que tinha uma revelação para sacar todas as mulheres do mundo comunista e esquerdista, abortista que estão involucradas no Brasil. Tu imaginas uma secretária de las mulheres em Brasil mirando que viu Jesus em um pé, em uma árvore, não, e que tem uma revelação. Não, assim está o Brasil. ¿Sí? Então, há um discurso de naturalização cotidiana de los papeles de género, mais do que nunca agora, com este quadro político nefasto que estamos vivendo em Brasil, não? Então, esses discursos que para nós outros e vocês e nós outras sabem muito bem, me parece que está regressando ao cenário. Não sei como está em México, mas em Brasil parece que esses discursos sobre a natureza feminina, que se estenderam ao largo dos siglos e que se tornaram como o motor da história de relação entre os gêneros, passa a hoje parece que se reconfigurar com o antigo rosto, não? Com o antigo discurso. Não sei o que passa isso em México, mas em Brasil isso está muito colocado. Então, a mulher que porventura não cumpre com suas obrigações de hogar, é possível de sofrer violência. Ou seja, porque você está desnaturalizando os papéis de gênero. Então, do fundo desse discurso, há um substrato de fundamentação da violência física, da violência simbólica, e que está sendo perpetrado erradamente por esses grupos todos. Então, tu imagina o que significa isso? O índice de feminicídio em Brasil é algo estupendo dos últimos 2 anos para cá. Eu estava agora, no mês passado, em Brasil, em Dourados, uma pesquisadora que me tornou muitíssima amiga minha, que era a senhora de Juárez, Julia Monares. Vocês ouviram falar? Ela é de Colégio de México. Uma senhora major que invitamos para ir ao Brasil para que pudéssemos explicar uma categoria que acá em México está muito adelantada em estudos, que é o feminicídio sistêmico. Eu não havia ouvido falar no Brasil dessa categoria, feminicídio sistêmico, que foi construída por esta socióloga acá de México, de Julia Monares, do Colégio de la Frontera, da cidade de Juárez. Então, se vocês querem, posso passar o contato, quem está, por acaso, investigando temas assim, que me impactou muito, uma pesquisa de muitos anos, desde os anos 80, que Julia vinha sendo em Juárez, sobre o feminicídio. Creio que as mais importantes hoje expertas nesse tema em América Latina. Se tem ela é uma pessoa, aí tem Montserrat Sardó de Costa Rica, sim, que é uma outra socióloga maravilhosa, que participa com os outros em Claxo, Julia e Rita Segato. Sim? Mas Julia estava me dizendo que os primeiros estudos sobre feminicídio na fronteira foram feitos por seu tipo,
¿ah? Su equipo, estados iguales, ¿no? Y esta categoría feminicídio sistémico es una cosa impresionante porque nosotros estamos acostumbrados a evaluar el feminicidio a partir de un campo muy estrecho, ¿no? O sea, pero el feminicidio se ramifica, ¿no? En que es estructural. No es solo un feminicidio que está por causas, por ejemplo, del hogar, de la cuestión de la relación de los papeles de género, mas es un feminicidio que también tiene otras matrices, ¿no? Que es la cuestión de la economía, de las políticas de Estado, ¿sí? De la cuestión cultural, quer dizer, feminicidio sistémico, muy interesante. Aprendí mucho con Julia, que agora esteve esses dias em Brasil, há mês atrás, em minha província, falando sobre isso, não? Então guardem este nome, se um dia, se quiserem. Ela inclusive me regalou 2 livros de sua autoria, agora não me recordo o nome, que é o Feminicídio Sistêmico e Iguais, apontamentos sobre a morte, uma coisa assim, mas muito interessante. Julia Morales, Colegio de México, ¿sí? Solo para puntuar para vocês. Bien, entonces, toda esta construção discursiva, eu queria falar aqui que o mundo colonial ibérico é uma contínua afirmação desse poder masculino sobre o feminino, mas negro e indígena. E então a violência é justificada por algo natural. Há uma racionalidade em relação à questão do emprego da violência. E essa suposta racionalidade continua em imaginário social, ou seja, a culpa não é do assassino, mas assassinada. Agora, esses dias do feminicídio em minha cidade, sim, dentre tantos feminicídios que há em Brasil, não? Lá, com rituais de crueldade, ou seja, o marido, o esposo, matou a companheira e também assassinou seu filho de 8 anos. Ou seja, la assassina não somente a companheira, mas também o fruto desta relação. Tu imagina o nível de atrocidade, não? De crueldade que é o feminicídio. Então, Julia nos dizia que esse tipo de feminicídio que vai mais além do que a pareja, não? Que passa por os filhos e filhas, também hace parte desse feminicídio sistêmico, ou seja, acabar com todo. Então, nós temos esta representação que se pereniza em tempo na história latino-americana sobre nossos corpos, não? E principalmente sobre os corpos negros e indígenas, que é uma marca muito mais cruel, porque aí tem um recorte racial, não? E étnico, sobretudo, interseccional, não, Adriana? Tu que está investigando isto e as demais, isso é muito claro. Ou seja, a discriminação sobre a mulher indígena é triplamente mais forte do que a mulher branca, por exemplo. Sim? Por ser indígena, de outra cor, por ser pobre e de fronteira. Então você tem uma triple discriminação sobre esse corpo. Não? Então, uma coisa que eu também vou adelantar o texto, me vou falando do texto e passo hoje à noite para você. O texto, quer dizer, esses vários mecanismos de naturalização da violência sobre a mulher passam a se manifestar-se por a disciplina de seus corpos. Ou seja, esse corpo é um corpo que tem que ser submetido, utilizado, transformado e perfeccionado. Ou seja, o corpo deixa de ser vivido como um todo para ser trabalhado em seus detalhes. Ou seja, se o objetivo é alcançar sobre o corpo feminino uma eficácia, é um pouco isso que Foucault chamou um pouco de disciplina, e que nesse transcurso dos ciclos 18, 19, se transforma em regras generais de dominação e violência das mulheres. Ou seja, os corpos femininos da história se assemelham a um texto, um signo, e não somente um troço de carne. As estruturas de linguagem e outras práticas significantes que codificaram os corpos da mulher foram tão opressivas quanto as estruturas materiais e sociais
que tiene mediado la percepción del cuerpo y del ser y sus inúmeras posibilidades. O sea, la historia de las mujeres trae sus marcas de violencia sobre un cuerpo, mas son marcas del tiempo y de la relación con el otro. Es una superficie que se da a ver, a tocar y hasta mismo a leer. Eu gosto muito de trabalhar um pouco a ideia de corpo como um texto. Não? Então, este corpo, associado à submissão, à fragilidade, à sedução, naturalizou a relação violenta entre homens e mulheres, justificada por um discurso que diferencia naturalmente os sexos. Essa narrativa hegemônica que estabeleceu o poder e a virilidade masculina frente à sedução e à passividade feminina, hasta hoje são discursos que estão nos silêncios de nossa sociedade. A naturalização das formas de la violência é sobreposta por inúmeros discursos que cultivam toda a vida hoje em imaginário social a aceitação feminina, as agressões cometidas por os homens e as próprias instituições. E aí Rita Segato nos diz, e aí creio que vocês devem conhecer um pouco essa categoria de Rita. Vivimos hoje, melhor, na história latino-americana, este mandato de masculinidade, que é uma categoria da Rita Segato, ou seja, é um poder sem freno, arbitrário. Ou seja, eu gosto muito de usar uma citação de Octavio Paz, acá de México, né? Que Octavio Paz nos disse que as carabelas aportaram acá no continente carregando homens e conquistas, obra de machos, diz Octavio Paz, né? Ou seja, há uma violência não somente no sentido histórico, como também literal e na carne das Índias. Ou seja, esse corpo feminino passou a viver em função de uma moralidade, de um código, de uma tradução do homem branco, europeu, católico, e classifica, hasta hoje, pelos atos violentos, os tipos de mulheres que existem. Bárbaras, exóticas, violentas, sem almas, honoráveis, sem honor, e assim por adiante. Ou seja, esse mundo colonial ibérico nos traz, na verdade, todo um imaginário muito presente de uma espécie de civilidade que temos que colocar na basura da história. Acá eu gostaria de estudar mais, mas eu estou estudando outras coisas hoje. Mas acá, na história de México, há uma expressão um pouco dessa construção, desse imaginário em relação ao corpo feminino, que é a história de Malinche, não? E aí pergunto a você, a história, por exemplo, de Malinche, é uma história que se constrói pelo movimento chicano, ou é uma história que viene a lo largo de los años pelo imaginário das populações mexicanas e Malinche como a traidora, não? A mulher mal vista, não? Como este imaginário está presente hoje em México? Porque isso tem uma matriz colonial, não? A produção colonial. Como a ideia de Malinche hoje no imaginário mexicano é colocada, construída? Es una pregunta que hace. Yo siento que sigue muy presente eso, no solo como una expresión, o sea, decir que, no sé si las compañeras que no son mexicanas entienden qué es el malinchismo. Sí. Y han escuchado que se usa como una forma de describir ciertas actitudes de las personas mexicanas, ¿no? O sea, se usa como sinónimo de rechazo a lo mexicano. Rechazo a los mexicanos. Ajá, o sea, por ejemplo, que si prefieres consumir un producto de otro país en lugar de mexicano, eso es ser malinchista. Pois é, isso, malinchista, o que é isso? Isso é uma gíria, um chiste? O que é uma... Não, como, por exemplo, ser malinchista é o quê? Eso es para describir una actitud de eso, de rechazo o de desprecio a lo que está hecho en México, pero que sí hace referencia a la figura de la Malinche, porque ella es la traidora de la historia. Entendo. Yo personalmente creo que Octavio Paz tuvo mucho que ver en esa Sí, yo también, es una crítica, ¿no? Sí, entiendo que es como desde la crítica, pero a lo que voy es que, o sea, que hasta que el del uso coloquial que se le da hasta nuestros días, o sea, siento que
que sigue teniendo mucho que ver la responsabilidad de Octavio Paz de hacer esa Y idea. sería, entonces, por ejemplo, una pregunta bastante laica, sí. La mujer Malinche sería la mujer mala vista, ¿no? La mujer depreciada, la mujer asociada un poco a que no es como en Brasil, tiene un concepto, la mujer del pueblo, quer dizer, la mujer que, ¿no? Identificada con la prostituta, la mujer que no es bien vista, ¿no? La mujer que asocia mucho más a que no es de moral, de buena conducta. Entonces, Malinche tiene mucho a ver con esto, ¿no? No imaginario presente hoy en México. Sí, más como de traición. Más de traición. De tradición porque ella fue traductora, no fue traidora. Sí, pero se exactamente. Como traidora de lo indígena, porque ella fue la traductora de estos mundos náhuatl, ella hablaba náhuatl, maya y castellano aprendió. Entonces, en lugar de verla como de esa forma, me parece que la literatura en particular, bueno, en particular Octavio Paz, no sé qué opina mi compañero de letras, pero o sea, él fue el que difuminó esta idea que mucha gente sigue retomando, pero, o sea, digamos quienes no se meten realmente a la historia. Y porque sí es una expresión muy cotidiana de México, decir, ay, qué malinchista, porque sí somos malinchistas de alguna manera. Lo que pasa es que yo creo que esa no es la expresión correcta, pero sí es cierto que en México se tiende a preferir lo que viene de fuera, sobre todo si es de Estados Unidos, por ejemplo, o sea, preferimos consumir productos de otros lugares que de este país. Eso como que sí es es una práctica cotidiana, pero me parece a mí que ese término no es el correcto. Y Belastegui-Goitia, ella tiene un texto súper interesante sobre la Malinche, donde ella justamente hace una crítica así mordaz a Octavio Paz de por qué está mal ese uso también desde el análisis justamente de cómo un hombre blanco intelectual pegado al poder, como fue ese señor, muy respetable como literato, a mí me gusta de hecho, pero como él hizo una interpretación de la historia pues misógina, clasista. Y crea un adjetivo, ¿no? Que es muy presente en el imaginario. ¿Sí? Entonces, esa es una discusión que yo hablo siempre en las clases de posgrado, que tenemos que tener mucho cuidado con las categorías o los imaginarios que vienen por otros campos de conocimiento, como por ejemplo la literatura, ¿sí? Que muchas veces sirven para reforzar esta naturalización construida por los discursos históricos y discurso colonial, ¿no? El discurso moderno colonial sobre los cuerpos. ¿No? Depois que um pouco na minha pergunta sobre Malinche, porque uma mirada bastante leiga que eu tenho, não? Que é esse imaginário que está muito situado em México, não? Que é a traidora, não? E a traidora é mulher, e se associa a Eva, não? Ou seja, então, por ser mulher, já tem uma marca, um marcador de gênero naturalizado que era a traidora, não? Identificada com o pecado, não? Então, isso é muito interessante, porque essas são matrizes epistemológicas dos discursos que servem para fundamentar as práticas de violência. Então, as malincheras, não? Quer dizer, é um discurso de violência, não? Por mais que é comum e popular, mas há um substrato muito forte de imaginar da produção de uma categoria de violência, né? Y que viene, claro, por un cuerpo femenino. Sí, eso, no sé si aquí ustedes tienen la pata sola, es una leyenda. En Colombia la pata sola es justamente la leyenda sobre una mujer que era muy hermosa y que seducía a los hombres. Sí. Y cuando lograba atraerlos, se mostraba tal cual era y resulta que era horrorosa, era una bruja y solo tenía una pierna. Pero entonces ya cuando los hombres se daban cuenta de eso, ya les había chupado la sangre, etc. Pero sí. Entonces y es básicamente colonial. Ah, sí, claro. La pata sola. La pata sola, esse termo que está muito presente isso
En Brasil há muitos, por exemplo, mitos, histórias sobre mulheres que carregam consigo todo um adjetivo histórico de certos períodos da história brasileira, sim, depreciativos. Aí, se você vai investigar a fundo, são mulheres que romperam, sim, com o moralmente aceito, sim, o moralmente correto, sim, e usaram a fissura de seu momento de vida e romperam com esse moralmente correto. Vou falar um pouco disso daqui a pouco, não? Então, por isso, um pouco me dúvida com Malinche, que também é uma mulher que é acusada de traicionera, traidora, pero a história tem muito culpa da história tradicional, antropocêntrica, masculina, universal, relatar Malinche como uma traidora. Então, quer dizer que os próprios discursos históricos, né, das ciências humanas e sociais contribuem para fundamentar esses papéis naturalizados, esses discursos naturalizados sobre o corpo feminino. E nosso papel é desconstruirmos isto, não? Porque é uma versão muito particular da história. É uma versão muito particular sobre o feminino. Não há outras versões. Não há outras fontes, por exemplo, documentais, historiográficas, que hablam de uma outra maneira. Não há um contradiscurso a este discurso hegemônico. Então, na academia, e isso tem que estar muito presente. Não só porque eu estou muito decolonial nos últimos tempos, não? Ando muito decolonial, pero muitas coisas na academia para mim nada mais serve, sim? Se não temos um pouco a cunha, um pouco a crítica a esses conhecimentos que nos chegam e são conhecimentos pretensamente irrefutáveis, não? Epistemologias inquestionáveis, por exemplo. Então temos que ter muito cuidado com isso, porque acabamos reproduzindo esse discurso histórico de naturalização que vem para o religioso, filosófico, e você bem sabe do que estou falando. Então, por isso, um pouco primeiro. Bien, então, para dar mais um passo, eu gostaria de dizer que esta naturalização, por isso Malinche, da violência, foi interiorizada na sociedade latino-americana católica, principalmente, a ponto de fazer as mulheres pensarem que seu lugar na sociedade era mesmo dentro do espaço doméstico. Ou seja, a situação das mulheres latino-americanas também definia seu honor. A condição de esposa legítima era um posto honorável nas classes medianas e altas, considerada sagrada. Hasta hoje, os homens têm a considerar suas esposas e madres quase literalmente como outras Marias. As mulheres que ocupam este lugar adquirem poder para influir e muitas vezes, quizá, manipular seus familiares através do culto e da superioridade moral feminina. Ou seja, muitas dessas mulheres chegam a ser consideradas sagradas, moralmente superiores frente à imoralidade dos homens. É interessante verificar que talvez por isso, na atualidade, algumas mulheres sequer veem a si mesmas como vítimas de maus tratos no ambiente doméstico, pois é comum as madres repassarem aos hijos o estereótipo machista de que a mulher, dentro do hogar, entre comillas, deve sacrificar-se para o bem de todos os membros da família. Isto, por exemplo, que acontece no Brasil com uma lei que temos, a Lei Maria de la Penha. Vocês viram agora em Brasil uma lei construída em 2012, que a Lei Maria de la Penha é uma lei para punir os casos de feminicídio e violência às mulheres. As mulheres discam no 180, que é o número de telefone, e denunciam o marido à polícia, à delegacia das mulheres. Bem, em dados estatísticos, as mulheres vítimas de violência em seu hogar, quando vão denunciar seus maridos, seus companheiros, por a violência, e o Estado vai intimar o seu esposo, ou muitas vezes coloca seu esposo por 2 dias, 3 dias, 4 dias em cárcere, que foi vítima de violência, a companheira, a mulher. Agora não tenho a precisão dos dados estatísticos, mas quase 38%
98%, se não me falha a memória, das mulheres, 2 dias depois, 3 dias depois, que o marido está em cárcere, que la espancou, não? Que la torturou, a mulher regressa à delegacia e saca la denúncia. Nós falamos em português a queixa, a queixa da violência. Não? Agora, no ano passado, nesta lei Maria da Penha, se aprovou um dispositivo legal que a mulher não se permite mais sacar a denúncia. Entende? Então, este exemplo que eu hablo acá é para provar que esta naturalização da violência também está na própria subjetividade feminina. Te recuerdas de Pierre Bourdieu, na obra Dominação Masculina? Não? E que Bourdieu tem um texto, não nesta obra, mas um texto em que Bourdieu, a violência simbólica, Bourdieu escreve um texto de 8, 9 páginas, agora não me recordo em sítio em português, eu mais ou menos sei, mas é um texto que Bourdieu escreve juntamente com outras autoras e autores. É um texto de 2005, 2004, onde que Bourdieu vai fazer uma avaliação dos 5 volumes que Michel Perrault e Georges Duby fazem da história das mulheres no Ocidente, que é uma coleção, não sei se você conhece, a história das mulheres no Ocidente são 5 volumes que historiadoras fazem uma espécie de uma história universal das mulheres que Michel Perrault organiza, a historiadora francesa, e depois de sacar nesses 5 volumes, Bourdieu, Chartier, outras historiadoras e sociólogas feministas são invitadas para fazer uma avaliação crítica desses 5 volumes. Vale? E num pequeno texto, Bourdieu, na violência simbólica do Bourdieu faz uma crítica à história das mulheres, dizendo que para pensar na história das mulheres, um dos eixos importantes é pensarmos em como também descolonizarmos o feminino. Porque se partimos do pressuposto que o feminino sofre a lo largo da história uma colonização de seu corpo, então também temos que fazer uma descolonização da própria subjetividade feminina, como também da própria subjetividade e do corpo masculino. Bourdieu é isso. Agora, eu não me recordo que o texto, que é um texto curto, de avaliação que Bourdieu faz da história das mulheres desses 5 volumes. Tá? Posso ver se consigo apontar para vocês na versão espanhola isso. Mas é muito interessante. Então, é preciso descolonizar também o feminino. O que se passa em Brasil com esta criatura da ministra Damares, que mirou Cristo na árvore, não? É um exemplo claro do patriarcado. Ou seja, o patriarcado habla por uma voz feminina. ¿Sí? Então, como fazermos isto no nosso campo acadêmico e prático? Como desconstruímos tanto o masculino, mas também como o feminino? Eu tenho companheiras em meu departamento e agora é uma, como chama, não é uma broma,